Então, nós vamos para a palavra do Senhor. Gostaria de convidá-los a ler comigo Salmos 42, verso 1. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. É um salmo de Davi. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Se vocês não sabem, esse texto está dizendo da corça. O que é a corça? A corça é um animal muito semelhante ao veado, um animal mais conhecido aqui na região. A corça é um animal presente lá na Europa, em Israel, especificamente tem um tipo exclusivo de corça. E esse animal, ele necessita da água. Ele tem uma necessidade muito grande da água para ele sobreviver. Então, Deus dotou esse animal com um olfato e uma audição muito boas. Que ele consegue, a visão dele não é tão boa, mas o olfato e a audição é muito boa. E ele consegue detectar a água, mesmo estando muito longe. E como ele necessita da água para viver, assim que ele sente o cheiro, o barulho da água, ele vai correndo para a água. E a Bíblia diz, assim como esse animal, ele anseia, ele necessita da água, assim a minha alma e a sua alma necessita de Deus. Existe algo dentro de nós que clama pelo Senhor, anseia pelo Senhor. Esse animal, se ele ficar um longo período de tempo longe da água, ele começa a emitir odores. E isso faz com que ele seja uma presa para os predadores dele. Porque como ele emite odores, os predadores conseguem identificar ele. E conseguem ali fazer a sua refeição do dia. E quando esse animal vai para a água, ele se lava. Ele se limpa. E tira o odor dele. E sabia que isso tem tudo a ver comigo e contigo? Eu e você, se ficarmos muito longe, muito tempo longe da presença de Deus, muito tempo longe do Senhor, a gente começa a cheirar mal. A gente começa a atrair coisa que não é boa para a nossa vida. Porque a nossa vida, a nossa alma, ela anseia pelo Senhor. Ela tem desejo pelo Senhor. Todos nós aqui temos dentro do coração um desejo pela presença do Senhor. Como foi falado no início do culto, às vezes você prova isso, prova aquilo, fala, não é isso que eu preciso. Você prova aquele outro, não é isso que eu preciso. Até que você conhece a presença do Senhor Jesus. Até que você conhece o Espírito Santo e você fala, é isso que eu tanto procurava. E está disponível aqui agora essa noite, para aqueles que desejarem. A água do Senhor. Mas nós precisamos entender que nós necessitamos do Senhor. Nós ansiamos pelo Senhor. O Senhor, ele é insubstituível na nossa vida. E nós vamos ver um exemplo aqui, em Jeremias 2,13. Aonde o povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor, trocou o Senhor. Deus, ele é até engraçado, porque ele fala assim, eu nunca vi uma nação trocar o seu Deus, mesmo sendo Deus de mentira. Deuses que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam. Mas o meu povo me trocou, eu sendo Deus vivo. E olha o questionamento de Deus para aquele povo, através da boca do profeta Jeremias. Porque o meu povo cometeu quantos males? 2 males. O primeiro, eles abandonaram a mim. Abandonar a Deus. Só que toda vez que a gente está longe de Deus, que a gente não quer Deus na nossa vida, você vai procurar outra coisa para colocar no lugar. Porque todos nós temos um vazio do tamanho de Deus no nosso coração. Então, se você quiser tirar Deus, você vai viver a sua vida inteira buscando algo para preencher o lugar que é de Deus na sua vida. Então, o primeiro erro, eles abandonaram a mim, Deus falando. A fonte de água viva. A fonte de água viva.
onde nunca cessa. E cavaram, tiveram um trabalho, cisternas rachadas, que não retêm as águas. Parece algo não inteligente, para não dizer outra coisa. É a decisão deles. Porque trocar uma fonte de água viva por uma cisterna rachada, ou seja, ali não conseguia segurar água nenhuma. E não era água corrente, não era água limpa. Porque na fonte a água é limpa, a água é gelada, a água é boa. Na cisterna já não é assim. Ou seja, não é uma decisão inteligente. Mas eu e você corremos esse risco. Porque se esse povo aconteceu isso com eles, e eu creio que não era do desejo deles, mas na vida tem situações que querem nos afastar de Deus, nos tirar do centro da vontade do Senhor. E nós precisamos buscar a Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê sabedoria. Nós cantamos aqui a canção do Pai Nosso, e no Pai Nosso está escrito: livrai-nos de todo mal. Por que livrai-nos do mal? Porque existe o mal, e Ele quer nos afastar da fonte de águas vivas, que é a presença do Senhor. E um indício que pode nos afastar da presença do Senhor é quando nós perdemos o foco. Porque Paulo ele fala: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que estão de trás de mim e eu prossigo para o alvo, um foco, um alvo. E toda vez que nós desviamos o olhar do nosso foco, do nosso alvo, nós começamos sutilmente, sem perceber, a nos afastar da fonte de água viva e cavar cisternas rachadas. Quer um exemplo? A primeira mulher que viveu na terra, vamos ver se vocês me ajudam. Quem foi? Eva. Sabe o que Eva fez? Na verdade, a serpente fez ela fazer, insinuou, ela fez uma situação e fez com que Eva observasse o fruto. Eva, a Bíblia diz, Eva olhou o fruto e viu que o fruto era bonito, e viu que o fruto era bom e agradável aos olhos. Mas sabe qual é o problema disso? Que era um fruto que Deus tinha falado para não comer. Era só isso, uma desobediência. Só que quando ela contemplou, ela perdeu o foco. Quando ela focou naquilo que ela não podia focar, ela se afastou do manancial de águas vivas. E na minha e na sua vida, muitas vezes é assim. Deus tem algo grandioso preparado. Deus criou um jardim com todo tipo de plantas, de frutas, de árvores, e só tinha uma que ela não podia comer. E qual que ela olhou? A que não podia comer. Então na nossa vida nós precisamos da sabedoria do Senhor, orar a Deus, em relacionamento com Deus, para entender aquilo que nós precisamos olhar e aquilo que nós não podemos olhar. Porque quando nós nos distraímos, nós sutilmente nos afastamos da presença do Senhor. E quando nós mal percebemos, nós já estamos cheirando mal. A gente já está fazendo coisas que a gente nunca imaginou fazer. Meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Eu nunca imaginei que essa situação ia chegar na minha casa. Ou você vai me convencer que existe alguém que casa para se divorciar. Ou você vai me convencer que alguém entra no emprego para ser demitido, para não ser bem sucedido. Ou você vai me convencer que eu tenho alguém que vive a vida para viver uma vida sofrendo. Não. Todos nós temos o desejo de ter uma família feliz, ter uma vida bem sucedida. Coisas que a bênção do Senhor nos proporciona, porque é a bênção do Senhor que acrescenta na nossa vida. Mas essas distrações sutis, porque o nosso inimigo, ele não vai vir numa maneira escancarada, ele trabalha na sutileza, assim como foi com Eva. A gente perde o foco, e quando percebe, passa um tempo, a gente já está muito longe do manancial de águas vivas, a gente já está com um odor forte, a gente já não está mais com
com aquele desejo do Senhor. O desejo vai se apagando. Mas glória a Deus, que na Bíblia diz que para Deus não há impossível em suas promessas. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E não importa o lugar que você esteja, o Senhor é capaz para ir lá, te lavar, te purificar, restaurar a sua vida. E assim foi um encontro que Jesus marcou. Jesus e os discípulos caminhando. Jesus falou: eu preciso passar por Samaria. Porque ele tinha um encontro para fazer com uma mulher no poço de Samaria. Essa mulher, ela foi pegar água ao meio-dia, diz a Bíblia. Ao meio-dia, porque ela era uma mulher que tinha muitos maridos. Então ela tinha vergonhas que ela carregava. Ela não ia no horário que as outras mulheres iriam. Mas o Senhor Jesus reservou um horário para ter um encontro com ela. E o Senhor Jesus reservou um horário também para ter um encontro comigo e com você, aqui nesse culto. O Senhor quer falar com você, está falando com você, desde o começo desse culto. E o Senhor falou com ela, pediu água para ela. Mas ela falou: como? Eu sou samaritana, você é judeu, como os judeus não se dão com os samaritanos? E aí eles começam um diálogo. E o Senhor, que conhece a nossa vida, Ele fala com ela, revela a situação que ela estava, que ela tinha 5 ou 6 maridos, agora eu não me recordo, e o que ela estava não era dela. E ela fala: eu vejo que você é profeta. E o Senhor Jesus fala algo muito interessante, que é aqui que eu quero chegar com tudo isso. João 4, versículo 10. Olha a palavra de Jesus. Perceba que esses 2 textos que eu li estão escritos no Velho Testamento. O que isso significa? No Velho Testamento, Jesus não tinha estado na terra ainda. Então, tudo que estava escrito, foi escrito sem a presença do Senhor. E você percebe que já está indicando, apontando para a vinda do Messias. E aqui, Jesus se revela não só a essa mulher, mas a mim e a você essa noite. João 4:10. Nós vamos ler juntos até o versículo 14. Jesus respondeu à mulher: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria o quê? Água viva. Você lembra que lá em Jeremias falou que o povo se afastou do manancial de águas vivas. Aqui a água viva se manifestou em carne, Jesus Cristo. Aleluias. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem nem balde, e o poço é fundo, de onde você vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água do poço vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, olha só, glória a Deus, Deus nos satisfaz. Mas olha o que Ele faz agora: a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluias. Porque hoje, quem sabe, alguém precisa dessa água, aqui essa noite. Só que tem alguma pessoa que, assim como em Jeremias, se afastou da fonte de águas vivas. Mas não tem problema, porque Deus, além de nos saciar, Ele faz com que eu e você agora nos tornássemos uma fonte de água viva, para que essas pessoas possam ser alcançadas, a sede delas possa ser saciada, através da nossa vida. Isso é maravilhoso, porque Deus não só faz em nós, Ele faz em nós e através de nós. Eu não sei qual é o nível, qual é o estágio de cada um aqui, mas eu sei que se você precisar de água, o Senhor tem água viva para você. E se você já tem água viva, você vai ser uma resposta ao sair daquela porta. Você vai ser uma fonte que jorra, porque você é bom? Não, mas porque o Senhor não escolheu habitar em templos, Ele escolheu habitar dentro de mim e dentro de você. E quando o Senhor habita dentro de nós,
a nossa vida começa a ser um testemunho. A nossa vida começa a ser resposta. A nossa vida começa a ser sal da terra. A nossa vida começa a ser luz do mundo. E a gente começa a influenciar as pessoas. E influenciar para conhecer mais do Senhor. Influenciar para que ela tenha um encontro com o Senhor. E quando alguém bebe dessa água, meu Deus, você não quer mais saber de qualquer outra água. E mesmo que você tente provar de outras águas, nenhuma vai te satisfazer, como essa água satisfaz. Porque é a presença do Senhor na nossa vida. Existe aquele louvor, quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. É isso aqui, quem já bebeu dessa água não consegue mais provar de outras coisas. E mesmo que tente, não sacia. Não sacia, não sacia, não sacia. Porque a única coisa que nos sacia, nos completa, nos preenche, dá gosto à nossa vida é a água viva. E a água viva aqui é Jesus Cristo. Porque Ele fala para essa mulher, se você soubesse quem está lhe pedindo de água, é você que iria pedir água. Ele está falando nesse momento que a água viva é Ele. Que Ele é aquilo que nós precisamos para nos saciar. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Não há outro Deus além desse Deus. O Deus vivo, o Deus que desceu do céu, está aqui essa noite e vive e reina para sempre. E Ele quer entrar na minha e na sua vida. Basta você pedir, porque perceba, Ele fala, se você soubesse, você pediria de beber. Porque Deus, Ele nunca dá de beber para alguém que não pediu a água viva. Você precisa pedir, você precisa falar, sim Senhor, eu quero dessa água. O Senhor é um gentleman, é um cavalheiro. Ele não vai... Gentleman é um cavalheiro. Gentleman é cavalheiro em inglês. O Senhor, Ele não entra onde Ele não é convidado. Por mais que Ele tenha acesso, Ele tem a chave que ninguém tem. Ele é a raiz de Davi. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A que Ele fecha, ninguém abre. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele dá a liberdade para mim e para você fazer as escolhas. E se você não convidar, Ele não entra. Mas se você convidar, Ele entra e faz morada. Ele só precisa um convite. Ele não precisa de mais nada. É um convite. E Ele entra e começa a transformar as coisas de lugar. E para concluir, eu quero ler um texto que expressa esse convite, porque Deus tem um convite para você essa noite, e eu não quero que você escute isso como um clichê, mas que você preste atenção nesse texto, como se fosse o Senhor fazendo um convite para você, como eu costumo fazer nos outros cultos. Eu somente vou ler esse texto, mas que você leia junto comigo, como se fosse um convite do Senhor para você. Isaías 55, versículo 1. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Versículo 2. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não lhe satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança com vocês, uma aliança eterna, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Se é o Senhor, uma linda salva de palmas, porque é para Deus. Aleluia. Será que Deus estava falando de comida nesse texto? Sim ou não? Ele usou a comida como uma metáfora, uma comparação com a nossa vida. Muitas vezes nós gastamos a vida
gastamos o dinheiro, o suor, em coisa que não satisfaz. Mas o Senhor está propondo um banquete, e como foi falado no início desse culto, o Senhor está propondo um banquete. Basta você desejar participar desse banquete. E o mais lindo de tudo, que o Senhor não só vai te satisfazer, mas o Senhor Ele quer fazer uma aliança com você. Sabe aonde essa aliança está baseada? Nas misericórdias de Davi. Se você não sabe, Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Mas depois de Davi, veio muito rei que não buscou a Deus. Mas muito rei que desagradou a Deus. E sabe o que Deus fez com a aliança dele? Permaneceu. Porque a aliança não estava baseada no mérito daquelas pessoas, mas na palavra do Senhor. E assim como essa aliança com Davi, que perpetua até hoje Jesus Cristo, o Senhor está estendendo essa aliança aqui essa noite. Eu não sei se você compreende o quão glorioso é isso, mas o Senhor está falando que quer fazer uma aliança permanente, que é baseada no amor fiel a Davi. Ou seja, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas é baseada no amor do Senhor por você, na misericórdia do Senhor por você, porque a misericórdia de Deus se renova todos os dias, e essa é a razão de nós não sermos consumidos, porque se não fosse assim, nenhum de nós podemos nos achegar a Deus e falar: ó Senhor, olha aqui minhas obras, eu sou justo, eu tenho todo o direito de me assentar na mesa com o Senhor, não tem nenhum justo sequer. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, esse convite é para todos nós. E glória a Deus por isso, que o Senhor nos dá a oportunidade, nessa noite, de receber a água viva no nosso coração. Eu convido você a se colocar de pé.